Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Conforme no último vídeo, a gente tinha começado a conversar a respeito de um assunto, específico da filosofia da biologia, que é a relação de leis, né? Será que existem leis dentro da biologia? Então, é esse tipo de discussão que a gente iniciou no último vídeo. Eu vou deixar uma playlist, com esse assunto, que eu vou denominar de leis em biologia, então eu vou criar essa playlist. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você assista então primeiro, porque senão talvez você não acompanhe muito bem a discussão que será desenvolvida nesse vídeo aqui, porque ela será uma sequência, uma continuação aí, vários vídeos que eu vou produzir, e depende, para que vocês possam compreender, depende de vocês assistirem os vídeos anteriores, tá certo? Bom, então vamos lá. Conforme mencionado, no primeiro vídeo, então a gente está fazendo essa análise baseado nesse livro, nessa bibliografia do David Hull, a Filosofia da Ciência Biológica, um livro publicado em 1975, se não me engano, onde é discutido alguns aspectos, da filosofia da biologia, e um deles é a questão de leis e teorias em biologia, tá? Então, no vídeo passado a gente tinha falado sobre a questão das leis de processo, se você não sabe o que é uma lei de processo, então dá uma olhada então no primeiro vídeo, tá? Para eu não ficar repetitivo aqui. Bom, então agora a gente vai partir para a discussão do segundo tipo de lei que é tratado, que são as chamadas leis causais, e ao que parece essas seriam alguns tipos de leis que se encontram, ou que se pode observar na biologia, ao contrário das leis de processo, que parece que não podemos encontrar algo parecido com leis de processo na biologia. Bom, e aqui o autor, David Hull, ele vai então dizer o seguinte, que as chamadas leis causais, que são mais comuns, que comumente encontradas na biologia, assim como leis históricas, e leis de desenvolvimento, essas leis, as leis causais, elas diferem das leis de processo em alguns aspectos. Talvez o primeiro e mais importante deles está relacionado à questão temporal, tá? As leis de processo, elas são simétricas temporalmente, enquanto que as leis causais são assimétricas temporalmente. O que isso significa? Significa que no caso das leis causais, é possível, a partir de uma causa, deduzir um efeito, Então, você tem uma causa C que gera um efeito E. Então, na biologia, muitas vezes é possível aplicar esse raciocínio a partir de uma causa E, deduzir um efeito E, mas o processo contrário, o inverso, deduzir a partir de um efeito uma causa, não é possível. Então, essa é a diferença entre leis causais, no caso, e as leis de processo. As leis de processo, existe aí uma simetria em relação à conexão entre causa e efeito. Ou seja, para as leis de processo, é possível você deduzir um efeito a partir de uma causa e também uma causa a partir de um efeito. Ou seja, o inverso é verdadeiro, tá? É possível fazer. Enquanto que nas leis as leis causais, isso não é possível. É apenas a partir da causa que se deduz um efeito, mas o contrário não é verdadeiro. Tá? Então, essa é uma primeira diferença fundamental, e a gente vai partir para alguns exemplos mais práticos aqui para entender essa relação. Além disso, aquilo que chamamos de leis de processo seriam como se fossem sistemas fechados, segundo esses autores, e as leis causais seriam como se fossem sistemas abertos, ou como o David Hull coloca aqui, seriam nada mais do que elementos selecionados de uma teia aberta de conexões. Tá? Então, essa é a diferença entre uma e outra. Isso seria, no caso, para as leis causais. Tá? Ou seja, os fenômenos naturais, no caso das leis causais, eles se agrupam, conforme o David Hull coloca, se agrupam em espécies contingentemente ligadas, tá? Ou seja, por processos contingenciais. Então, para a gente entender isso um pouco mais a fundo, a gente pode pensar da seguinte forma. Para as leis consequenciais, para as leis de processo, nós temos a seguinte situação. A partir da causa C, a gente deduz um efeito E, um efeito E, e a partir do efeito E também se deduz uma causa C. Mas há situações em que apenas é possível deduzir um efeito a partir de uma causa C e o contrário não, E isso se encaixa, como eu disse, na questão, então, aí das leis causais, Então, o processo inverso não é verdadeiro. Não se deduz a causa a partir do efeito, mas apenas o efeito a partir de uma causa, tá? E essa situação que nós colocamos aqui,
em relação às leis de processo é que, de fato, elas são muito difíceis, talvez, eu diria, talvez até mesmo impossível de serem encontradas dentro da biologia. Tá? Então, é por isso que, nesse aspecto, né, segundo a visão aqui do David Hull, não é possível encontrar leis de processo na biologia. Tá? Um outro ponto, né, que o David Hull coloca é que, por exemplo, nós podemos pensar que causas elas podem ser necessárias e suficientes para que se gere um efeito, por exemplo. Né? Elas podem ser necessárias e suficientes. Ou seja, é necessária porque sem ela não haveria outra forma de gerar aquele efeito. Né? E suficiente é que apenas ela basta, aquela causa, única causa, basta para que se gere esse efeito. Então, há causas... podemos tentar identificar causas que são necessárias e suficientes. Se nós encontrarmos causas necessárias e suficientes na biologia, se nós encontrássemos, isso significa que nós teríamos, então, aí um tipo de lei de processo, tá? Uma lei de processo. Então, isso caracterizaria uma lei de processo. Mas como nós não encontramos na biologia praticamente esse tipo de relação, de conexão entre causa e efeito, então a gente vai encontrar outros tipos de leis que são as leis causais. Por exemplo, as causas, elas podem ser necessárias, mas não suficientes para que gerem um efeito. Quando nós temos esse tipo de situação, é possível inferir um efeito E a partir da causa C, mas o contrário não é verdadeiro, ou seja, a gente não consegue inferir uma causa C a partir de um efeito E. Vamos para um exemplo prático, né, em relação a essa questão. Por exemplo, a explosão de uma estrela, né, ou vamos pegar o exemplo do nosso Sol. Nosso Sol, os astrofísicos, eles têm uma hipótese, né, que propõe que daqui mais ou menos 4 ou 5 bilhões de anos, o nosso Sol ele vai se expandir, se tornar uma gigante vermelha, e ele vai engolir aí alguns planetas, né, vai passar da órbita, né, o espaço ocupado aí por esse Sol, né, por nosso Sol, vai passar da órbita aí de alguns planetas, incluindo o nosso próprio planeta, né, que será também engolido quando o Sol se transformar numa gigante vermelha. Bem, esse evento, né, esse evento de expansão do Sol, de transformação numa gigante vermelha, ele é um evento suficiente para fazer com que a vida na Terra seja extinta, tá? Ela é o suficiente, né? Imagina, né, a estrela se expandindo, engolindo a Terra, né? Obviamente, a Terra vai ser destruída e a vida também, né? A questão é que, apesar dela ser uma causa suficiente para gerar a extinção da vida na Terra, ela não é necessária. Por que ela não é necessária? Porque a vida na Terra pode ser extinta por outros mecanismos, né? por outras razões, por outros motivos que não necessariamente a expansão do Sol, transformação em gigante vermelho. Então é por isso que é nesse sentido que a gente diz que há situações em que as causas elas são suficientes, mas não necessárias. Então a expansão do Sol é uma causa suficiente para extinguir a vida, que é o efeito, né? Mas não é necessária. E há outras situações que a causa é necessária para gerar o efeito, mas não o suficiente. Ou seja, isso significa que ela é necessária, ela tem que estar presente para que o efeito desejado aconteça, mas também é necessário que haja outros fatores atuando em conjunto para poder gerar aquele efeito. E neste caso, da ocorrência de um evento E, a gente consegue deduzir uma causa C, tá? Mas o contrário não é verdadeiro. Quer ver um exemplo disso? Aliás, isso é um exemplo bastante interessante que a gente pode encontrar bastante exemplo na área da saúde, né? Na área da medicina. Por exemplo, a doença que, né, nós chamamos de tuberculose, por exemplo, ela pode... ela é gerada, né, por um tipo de bactéria, né, da tuberculose, né, que a gente chama de bacilo, né, bacilo da tuberculose. Então, é necessário que aquele bacilo esteja presente no organismo da pessoa para poder gerar tuberculose. Ou seja, ela é uma causa necessária, porém, apenas a presença do bacilo não é o suficiente, né? Existem outros fatores associados, como o sistema imunológico do paciente, etc., né? Então, nesse exemplo, na verdade, a gente pode pegar vários exemplos na área da medicina, onde se aplica, então, esse tipo de raciocínio, onde temos uma causa que é necessária, mas não o suficiente. Agora, existem situações interessantes em que, e isso não é algo tão incomum, né, segundo esse autor, de encontrar na biologia, em que a causa, ela não é necessária e também não é suficiente para gerar um efeito, tá? E... neste caso, sendo uma causa não necessária e não suficiente, a gente não consegue, inclusive, fazer deduções, né, de causas a partir de efeitos e nem de efeitos a partir de causas né, de uma forma tão simples assim, né?
Um exemplo que inclusive é dado aqui no livro é justamente a relação, por exemplo, entre câncer de pulmão e o uso do cigarro, né? Que né, eu não sei até que ponto, né, a quantos anda hoje em dia estudos, né, científicos na área da medicina que fazem essa relação entre câncer de pulmão e o fumo, né, e o cigarro. Então é importante fazer essa ressalva, né, porque essa discussão ela é dos anos 70, talvez lá nos anos 70 tínhamos aí obviamente tínhamos menos estudos, né, e realmente eu não sei como que anda, mas só para título a título aqui de exemplo, né, nós vamos dar continuidade então a esse exemplo, né, que realmente é muito difícil muitas vezes estabelecer de uma forma categórica que o câncer de pulmão, né, ele é causado estritamente pelo fumo, né, pelo cigarro. Por quê? Porque existem situações em que pessoas fumam a vida inteira e não adquirem câncer de pulmão, e também há casos em que pessoas que adquirem câncer de pulmão nunca fumaram na vida. Claro, isso aqui não é, né, obviamente, uma defesa absurda, né, a favor do cigarro, como, né, dizia aí alguns filósofos, né, que passaram dessa para melhor, né? Não é uma defesa disso, né? Muito pelo contrário, né? Então, a gente tem que seguir aquilo, né, que a ciência, a medicina tem nos mostrado, né? A questão é que é só para exemplificar que nem sempre as causas, né, e efeitos, né, a relação entre elas é algo assim tão perfeito, né? Então, existe uma série de outros fatores envolvidos aí, né, do que simplesmente o uso, né, do tabaco, né, do fumo para que gere câncer de pulmão. Então, vários fatores, predisposição genética, né? Enfim, uma série de fatores provavelmente deve estar envolvido, né? E um outro exemplo também que a gente poderia dar em relação a essa questão sobre esse ponto de causas não serem necessárias e suficientes para um determinado efeito é em relação à genética, né? A relação, por exemplo, entre genes e a produção de características fenotípicas, né? É interessante notar que há situações, há casos, né? Na verdade, a maior parte dos casos é muito difícil a gente estabelecer uma relação direta entre um gene e uma característica. Isso raramente acontece na biologia. Na maioria dos casos, um gene, ele raramente ele é necessário para uma determinada característica fenotípica e nunca é suficiente, né? Ou seja, existe aí uma série de fatores atuando em conjunto. Na verdade, muitas vezes são genes, né, atuando em conjunto, e tem fatores, hoje em dia agora a gente tem fatores epigenéticos também, né, que interferem aí no fenótipo dos organismos. Então, cada vez mais que a biologia, né, na área de genética está descobrindo mais coisas e então a gente tem aí uma relação bem mais complexa entre genótipo dos organismos e fenótipo. Então aqui só para exemplificar, né, como que a gente tem sim exemplos, inclusive na biologia, desses casos, né, que genes nem sempre a gente consegue estabelecer um fenótipo a partir de um gene, né, um fenótipo, né, porque essa relação nem sempre é tão clara. Tá? Raramente um gene sozinho é necessário para um determinado fenótipo, né, a geração de um fenótipo, e nunca é suficiente para tal. Bom, pessoal, então essas foram as discussões, né, na verdade, foram as reflexões que o David Hull trouxe, né, mais uma parte das discussões em relação às leis causais, tá? Então, o importante para a gente aqui é entender que existe a diferença entre leis causais e leis de processo, tá? Então, esse que é o ponto aqui, para a gente entender melhor que existe uma diferença fundamental, que é a questão da assimetria temporal entre uma e outra, né, que aí vocês podem voltar ao vídeo se esqueceram o que isso significa, e essas relações entre causa e efeito. Então, uma lei, ela é uma lei causal a partir do momento em que não é possível, né, deduzir uma causa a partir de um efeito ou um efeito a partir de uma causa. Ou seja, se uma dessas vias não é possível, né, de ser feita, deduzir uma causa a partir de um efeito e efeito a partir de uma causa, uma delas não é possível, então a gente já não tem leis de processo, mas leis causais que também serão diferentes aí nesses aspectos, dependendo das relações, né, das inter-relações entre elas. Beleza, gente? Então é isso por enquanto. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não deixe, né, de dar o like, não esqueça de dar o like, compartilhar com quem, com alguns amigos, familiares, né, quem é interessado na área, gostaria de aprender um pouco sobre filosofia da biologia, e nos vemos na próxima.